É com grande alegria que estamos iniciando hoje o nosso programa, tá? Você que está na TV Jet, continuaremos a falar sobre a história do protestantismo do Brasil, a igreja na prática, como chegou aqui, como que ela se tornou uma igreja missionária, enfim, nós estaremos aqui abordando sobre isto e estamos com uma pessoa especial aqui, que é um teólogo, o pastor José Renato, ele é pastor também, e lidera um grupo de jovens chamado Terça Cult, que é um culto às 22h30 para jovens universitários, e você já está convidado a estar com ele aqui. Você vai gostar muito dele e você vai querer vir no Terça Cult. Tá legal? Tá no ar, Ciência e Fé. Professor José Renato, nós falamos no último programa sobre as 3 ondas de missões que houveram desde o final do século XVIII, né, século XIX, e entramos no século XX. Faça um breve resumo para que os nossos telespectadores possam entender essa dinâmica do cristianismo no Brasil. Sim, primeiramente cumprimentá-lo novamente, cumprimentar o telespectador. Prazer estar de volta. Bom, a gente falou sobre como é que o Brasil foi evangelizado no começo, né, como a igreja protestante chega ao Brasil, e falamos sobre os 3 grandes movimentos de missão. O nome deles são protestantismo de imigração, que foi aquele primeiro que traz os protestantes, sobretudo anglicanos e luteranos da Europa, fugidos de Napoleão. Eles não vêm com um intuito missional, mas com o intuito de trazer a igreja para o contexto deles mesmos que estão de mudança para o Brasil. Num segundo momento, que já é a metade do século XIX, já depois de 1850, nós temos o protestantismo de missão. Aí sim, as igrejas norte-americanas começam a enviar missionários para o Brasil, igrejas batistas, presbiterianas, congregacional, entre outras, metodista, e aí começam a fazer missão aqui no Brasil e nascem as denominações históricas aqui no Brasil. Isso a gente está falando na história secular, seria finalzinho do segundo reinado, né? Isso. Dom João, isso. Dom Pedro II, e já entrando na República, né? Isso, indo para a República. Quando esse momento missional a gente considera de 1850 a 1910, porque em 1910 é a entrada da igreja pentecostal no Brasil, a gente chama esse movimento de pentecostalismo, primeiro com a vinda da Igreja Assembleia de Deus, que vai desaguar em vários movimentos pentecostais diferentes. A gente divide normalmente em 3. Essa primeira fase, de 1910 a 1940, é chamada de pentecostalismo clássico, ou o primeiro movimento pentecostal brasileiro, Assembleia de Deus e Cristã do Brasil. Num segundo momento, a gente fala de segundo pentecostalismo, ou deutero-pentecostalismo, é o nascimento da igreja quadrangular, Deus é amor, com a vinda das cruzadas evangelísticas dos Estados Unidos, especialmente para São Paulo. E aí nascem... Todas elas com forte apelo a missões, a ganhar almas, ganhar vidas. Isso, mas muito através dos sinais miraculosos. Começa aí, essa marca que dá o quê? Os sinais miraculosos das cruzadas evangelísticas geram esse segundo movimento. Então, a igreja quadrangular é o principal expoente, mas a igreja Deus é Amor já nasce aí. Só que a igreja Deus é Amor é a que primeiro vai entrar na mídia, que no caso é o rádio, né? O pastor Davi Miranda vai começar um programa de rádio. É década de 50, Davi Miranda? Finalzinho de 50, começo da década de 60. E ele é o primeiro pastor que nós temos notícias de usar o rádio. Isso. Inclusive vai para fora do país, as transmissões, enfim. E com essa ida e o resultado que é gerado na Igreja Deus é Amor, o terceiro movimento, que a gente chama de neopentecostalismo, que vai nascer no começo da década de 70, é altamente midiático. Que é o que nós tocamos um pouquinho na última, mas vamos tocar mais profundamente hoje. Vamos conversar hoje um pouco. O movimento neopentecostal, ele surge com algumas características muito próprias. As igrejas denominadas neopentecostais, elas têm... Então estamos falando de 70 para cá. 70 para cá. Então essa terceira onda que nós chamamos
missionária, ela já é fruto de missionários nacionais já, não vindos de fora, mas frutos dessas igrejas históricas pentecostais que vieram... Talvez ainda não seja missão o nome, porque o que está acontecendo, na verdade, é uma identificação. São os próprios cristãos que estão trocando de denominação, até a gente falou um pouco sobre a renovação carismática, que na verdade se mantém na denominação, mas sob uma nova configuração. Isso tudo está acontecendo nesse momento. O momento missiológico que vai vir depois desse é mais para a década de 80. A gênese das igrejas, para você que está nos ouvindo, igrejas neopentecostais, são essas igrejas que aceitam o pentecostalismo, mas que não utilizam os usos e costumes. Isso é de 70 para cá, essa crescente. Existem outras pentecostais que não utilizam, né? No caso, a Quadrangular é uma delas. Que não utilizam os costumes. O neopentecostalismo, essa não é a marca dele. A marca do neopentecostalismo são duas grandes marcas. A primeira é a mídia, que eu falei. Eles são extremamente midiáticos, eles investem numa divulgação em todas as áreas da comunicação. É a primeira igreja que vai, por exemplo, para a televisão, é a igreja que vai também investir no rádio, posteriormente vai investir na internet, e enfim, onde tem mídia, ela se propaga. Eu falei sobre não utilizar usos e costumes, porque quase todas, né, dos anos 70, ele pega esse lado bom, o lado bom que é o pentecostalismo, né, que é o batismo, o enchimento no Espírito, e tira aquele lado humano mais de usos e tradições e costumes. Né? Eu mesmo nasci num movimento assim, né, que eu nasci nas comunidades, e as comunidades, nos anos... A comunidade que eu nasci... Em que ano? Eu converti em 81, mas a minha comunidade, que deu-se futuramente a origem à comunidade Sara Nossa Terra, que era a chamada Comunidade Evangélica de Goiânia, ela tinha, assim, o carro-chefe dela era um louvor, quase 2 horas de louvor, muita influência do Bible Temple, de algumas igrejas americanas, e a liberdade de ser pentecostal sem necessariamente com os usos e costumes. Era as grandes, e também já entrando na mídia, que já desde o começo dos anos 80, por exemplo, no caso da Sara Nossa Terra, ela já participava de rádio também. Isso é a marca. Não que não seja, isso tudo que o senhor falou é isso mesmo. Só que isso não é uma exclusividade do neopentecostalismo. O neopentecostalismo... Isso vai acontecer com todas, inclusive as históricas. Até as históricas depois começam a abrir mão, né, em outras coisas. Mas o neopentecostalismo, a marca dele, na parte que a gente pode dizer, talvez, da administração eclesiástica, esse midiatismo que ele vai para as mídias, investe nisso, investe mesmo. E, num segundo momento, a característica propriamente eclesiológica mesmo. Ela começa uma novos aspectos teológicos ainda não abordados no Brasil, que não são da igreja pentecostal, são da igreja neopentecostal. Cita alguns. Aí depende da igreja, mas eu até cheguei a falar, eu acho, no último, que os três grandes, aliás, são 4 grandes nomes de igrejas no sentido de número de pessoas, é a Igreja Universal do Reino de Deus. O Bispo Edir Macedo é saído da Igreja Nova Vida, uma igreja pentecostal, funda a Igreja Universal do Reino de Deus. Ele começa o aspecto da teologia da prosperidade muito ligado ao financeiro. A Internacional da Graça, com R.R. Soares... Também sai da mesma Nova Vida do Rio de Janeiro. Vida, né, e tal. Bispo Macalister. Vai investir muito na teologia da cura. Falei da Sara Nossa Terra, com das comunidades em si. Que eram comunidades, ainda não era Sara Nossa Terra, eram comunidades, mas o principal nome, o Bispo Robson Rodovalho, com o louvor, um investimento na teologia do louvor, né, a frase, o louvor liberta, e essa frase liberta tem muito a ver também com aquele aspecto
dos cultos de libertação, quando nascem os cultos de libertação, principalmente nas comunidades. Libertação tradicional e libertação de cura interior também, que é um assunto que vem crescendo. Porque até então, na igreja protestante, especialmente no Brasil e quiçá no mundo, não havia notícia de exorcismo, ou seja, né, expulsão de demônios em templos, dentro de templos. Isso se dava em casa, isso se dava em momentos não de culto. Então, a igreja Sara Nossa Terra, ou não só a Sara Nossa Terra, mas as comunidades, são pioneiras nisso no Brasil. E a Renascer, que também investe muito no aspecto do louvor, né? Talvez junto com a comunidade, as que mais desenvolveram, musicalmente falando, né? A qualidade musical e todo esse aspecto, com o bispo apóstolo Estevão e a apóstola Sônia. Tudo interessante, professor, é o seguinte, as chamadas históricas, né, que participaram da segunda onda, né, que foi o pentecostal chegar no Brasil a partir de 1910 e tal, né, nós temos as bases dela. Então, só esclarecendo para os telespectadores, nós temos a quadrangular, que fazia as grandes cruzadas, né? Inclusive, o apelido da quadrangular é cruzada, né? Antigamente, hoje quase ninguém mais fala nisso. Fazia as grandes cruzadas. E nós temos um que nós esquecemos, que foi o movimento da Igreja Nova Vida. Nova Vida, que no Rio de Janeiro, de Macedo. Que o bispo Macalester é quem foi o pai espiritual do R.R. Soares, Edir Macedo, e do Marco Antônio da comunidade da Zona Sul, que é uma das comunidades mais expressivas. Das comunidades. Olha para você ver, 3 igrejas expressivas nascem da Nova Vida, né, do Macalester. Nascem da Nova Vida, da visão já ele estava numa estrutura histórica, mas eu pessoalmente conheci os discípulos dele, ele já tinha toda essa visão neopentecostal que nós temos hoje. Ah, sim. A visão neopentecostal ela não é nacional. Ela tem uma expressão brasileira, mas ela não é uma visão brasileira. Existe o neopentecostalismo forte, inclusive nos Estados Unidos, creio que até mais forte que aqui. Os televangelistas nos Estados Unidos, eles que geram esse nome, eles que ganham esse nome. Hoje tem nomes lá fortíssimos, até novos mesmo, como Joel Austin e outros norte-americanos. Então não é uma expressão brasileira, ela tem uma expressão brasileira, mas não é um movimento nascido no Brasil. Isso não. E hoje esse movimento neopentecostal, juntando ele todo, ele é, em número populacional, a maior população de cristãos evangélicos no país. Isso é interessante, talvez aí até para a gente gerar o próximo dado. Ele é ainda um movimento, mas ele também é o movimento que mais decai. Ele é o movimento que mais perde membro, mas ainda é o maior em número. Ou seja, o gráfico está começando a descer. Aí talvez, e aí já peço até perdão se parecer algum posicionamento, mas eu estou fazendo como uma leitura o pessoal entende que a gente está fazendo uma leitura. Uma leitura histórica, não estamos falando de igreja. Não é defendendo uma leitura, igreja A, igreja B, tipo de igreja, ou também atacando ninguém, nem isso, nada disso, é só uma leitura. É talvez uma resposta justamente ao que a igreja que se desenvolveu no nosso tempo. Nós vivemos uma era, por assim dizer, chamada de pós-modernidade por alguns, né? Pós-modernidade é só um termo para ler o tempo. Habermas, por exemplo, chama de segunda modernidade ou modernidade tardia. Bauman chama de modernidade outros chamam de contemporaneidade mesmo. Contemporaneidade. Né? Mas o Stanley Grenz, por exemplo, chama de pós-modernidade. E usando esse termo para definir esse tempo tem características muito próprias. Que ele não mais aceita, e quando eu digo aceita, é o tempo aceitar esse tipo de abordagem teológica. Ele rejeita um pouco esse tipo justamente porque essa abordagem teológica é moderna. Ela não é pós-moderna. Então, só para a gente fazer uma rápida leitura do que é pós-modernidade, para o pessoal em casa entender, na pré-modernidade, quando a gente fala de Idade Média, a igreja é o centro. A igreja dita as regras, né? O governo e a igreja estão juntos, o Estado e a igreja estão juntos, e a igreja é a voz de Deus no mundo. Então, ali, Deus é o centro.
Então, o exemplo clássico disso é, por exemplo, Galileu e Copérnico, que são acusados pela igreja. Eles chegam com um falando que a Terra não é o centro do mundo e a Terra não podia não ser o centro do mundo porque a igreja está na Terra e a igreja manifesta Deus. Então, ele é acusado, e o outro falando que a Terra está girando em torno do Sol e não o contrário. E são acusados pela igreja. Até recentemente o Papa João Paulo II pede perdão pelos feitos da Igreja Católica aos dois. Isso nós estamos falando, o professor está falando aí de século XII, XIII, XIV e XV. Século XVI é que vem a modernidade. Depois. Aí na modernidade, o que é a modernidade? Com o advento do iluminismo, né, que é a razão sobrepondo todos os outros aspectos, a ciência agora começa a ser mais valorizada do que a própria fé. O que é a verdade na pré-modernidade? O que a igreja diz que é verdade. O que é a verdade na modernidade? Aquilo que pode ser provado como fato científico. O que é o fato científico? Se o senhor pegar esse anel do senhor, ou a aliança, e jogar 10 vezes no chão, 10 vezes ela vai cair. Se você largar no ar, 10 vezes ela vai cair por causa da lei da gravidade. Então é uma verdade. Agora, se é um cálculo matemático ali. Isso. Se uma vez ela não cair, então isso não é verdade. Isso é só um fato que a gente tem que analisar. Mas se cair 10 vezes, é provado por fato científico. Isso é empirismo. Exatamente. É verdade então, empírica, né? Isso. Provada em laboratório. E o que aconteceu com a igreja na modernidade? E aí talvez seja a crítica maior. A igreja cai na armadilha da modernidade e tenta fazer da fé uma prova científica. A gente começa a investir muito em arqueologia, por exemplo. Não que seja ruim. Então, a segunda onda de missionário, a segunda e a terceira onda de missionário no Brasil... Está na modernidade. Está na modernidade. Nós podemos... E o começo do neopentecostalismo também, né? Sim, sim. Porque se fala em... Alguns autores começaram a falar em pós-modernidade no final dos anos 80, né? Segunda metade dos anos 80. Isso. Mas aí a igreja está na modernidade e cai na armadilha. Quando eu falo na armadilha, é porque a modernidade é uma armadilha não só para a igreja. A modernidade, ela gera o maior avanço tecnológico que nós já tivemos, né? Ela gera, por causa do avanço da ciência, o que o iluminismo permitiu com isso, foi um avanço da ciência descomunal, é muito grande. Então, o avanço tecnológico, mesmo o avanço da área acadêmica em geral e de outras áreas que se desenvolvem a partir disso, é muito grande, mesmo ciências jurídicas, ciências biológicas, enfim. Só que a modernidade, ela confia em si mesma. Ela confia no poder da ciência. E o que a modernidade gerou? Para início de conversa, ela gera 2 guerras mundiais. Então, ela é um fracasso no sentido de que ela não se bastou. A verdade provada, ela não salva, ela não faz o mundo melhor. Ela não respondeu um aspecto... E não respondeu às questões essenciais Isso. teológicas e filosóficas do ser humano. Também. Quem sou eu, de onde eu vim, qual o propósito de estar aqui. Mas mesmo até nos aspectos sociológicos, porque ela propõe avanço tecnológico, por exemplo, mas esse avanço serve para o homem que está ficando mais inteligente com o tempo, ele está regredindo no seu comportamento. O homem fica mais violento, por exemplo. Então, esse aspecto faz dela, dá para a gente fazer essa leitura, que a modernidade fracassou. E o maior reconhecimento disso é a pós-modernidade, porque se na pré-modernidade a igreja é o centro e na modernidade a ciência é o centro, nós dizemos que a pós-modernidade não tem centro. O homem, cada um tem o seu centro, cada um tem a sua verdade, ela é relativista. Ela fala assim, se você acredita em uma coisa, o problema é seu, eu acredito na minha, cada um acredita na sua e vão fazer o que é bom para todo mundo. É o que os autores chamam de pós-modernidade, ela traz como característica um abandono do pensamento linear. Também, né? Seria aquele pensamento... E sem adotar o circular. Nasceu, cresceu, a origem, tudo certinho. Não, é um pensamento de ondas, né? Ela, na verdade, esse subjetivismo, esse individualismo, nasce como uma resposta à modernidade. Deu errado. Aquela verdade provada, ela é verdade, mas ela não me salvou. A verdade agora é o que você crê. A verdade é o que eu acredito. Tem 2 formas de fazer essa leitura
da pós-modernidade, e agora falando de igreja. A primeira forma é falar assim, a igreja caiu na armadilha, tentou se provar, que é o que eu estava dizendo, investiu-se em arqueologia, por exemplo. Aí queria achar a pedra do Abraão para provar que o Abraão, com a escrita de Abraão, para provar que o Abraão existiu. Achar no túmulo de Jesus, gente que... Aí a fé vai perdendo a sua essência de fé. A fé começa a ter que ser provada. A fé é uma possibilidade da razão, mas ela não pode se encaixar uma tentativa dela defender-se da ciência, né? Isso, ela não é isso. Ela é uma possibilidade da razão. Mas a fé, ela é sobretudo uma experiência. Quando a gente cai nessa armadilha de tentar provar a fé, a gente torna a fé um instrumento, ao invés de uma experiência. A fé vira um instrumento. E quando a gente faz dela um instrumento, a gente começa a ler errado a fé. Ler errado biblicamente falando. Porque a fé nunca foi um instrumento de Deus. A fé é uma relação com Deus. E nessa tentativa, as igrejas que estão imersas na modernidade também não conseguem dar a resposta que a modernidade não conseguiu. Essa verdade não salva. A fé como instrumento não salva. O que salva é a fé como relação. A fé que te relaciona com Deus e não a fé que instrumentaliza Deus e que coloca Deus como um servo do ser e tem que ser provada racionalmente. Põe um joystick em Deus. Se Deus existe mesmo, eu vou ter fé e Ele vai me dar o que eu quero, ou Ele vai fazer o que eu quero, Ele vai... E isso não vai acontecer. Deus não vai responder a esse apelo. Então, esse fracasso da modernidade é também o fracasso da igreja, quando eu digo igreja instituição, que abraça a modernidade e quer provar a sua fé. Quando, na verdade, a fé é uma experiência. E aí abre-se, dizendo com otimismo, um ponto muito positivo na pós-modernidade. Porque a igreja começa a ser rejeitada, de certo ponto. Se, por um lado, o evangélico cresce, né, as pesquisas apontam, os evangélicos estão crescendo, por outro lado, aqueles que rejeitam o evangelho, rejeitam mais veementemente. São mais duros quanto a isso. A pós-modernidade abre um aspecto. Não que a gente abrace o relativismo, porque a gente tem uma verdade absoluta que é Cristo. Mas, quando eles relativizam a verdade, eles estão, por outro lado, admitindo seu próprio fracasso. Eles estão falando assim, olha, eu não sei qual é a verdade, eu preciso saber qual é a verdade, e abre-se um diálogo sobre a verdade. Quando abriu-se o diálogo sobre a verdade, a igreja tem uma nova oportunidade missional. A igreja agora pode voltar a discutir sem precisar provar a fé, mas mostrando a fé como uma possibilidade de uma relação com Deus que existe, com um Deus que está interessado na história humana. Essa possibilidade é positiva e a igreja tem que chegar a isso como positivo. E você vê isso acontecendo nos nossos dias, né? O último reduto, a última busca da modernidade que já está, né, em frangalhos é a teologia da prosperidade. Isso. Né? Porque a modernidade vem pregando isso. Vamos ter tudo linear, tudo branquinho, tudo bonitinho, tudo com... vamos ter salões maravilhosos, vamos ter toda sonoridade, tudo isso é bom. Mas vamos ter tudo certinho, tudo dentro de 4 paredes, tudo muito bonitinho. Para isso, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de investimento. Deus te chamou para ser próspero, aí vem aquele estudo sobre Abraão. E só para a gente não ser farisaico, a teologia da prosperidade, apesar de ser bem propagada nas igrejas neopentecostais, ela alcança toda a igreja. Em determinado momento, toda a igreja, seja batista, seja presbiteriana, em determinado momento, ela quer instrumentalizar a fé. Ela quer fazer da fé uma receita de bolo para alcançar aquilo que você deseja e não aquilo que Deus deseja. Então, essa leitura, ela é uma leitura da igreja geral. E graças a Deus, com a chegada dessa característica da pós-modernidade, do reconhecimento que agora nós precisamos voltar a procurar a verdade, não só por prova científica, esse caimento das igrejas neopentecostais se dá por causa disso, esse caimento do número de membros, porque ela não entrega o que ela promete nesse sentido teológico, não no sentido de Jesus, não estou discutindo apresentar isso aqui. Uma salvação
mas apresentar... Que enche a boca isso. do ser humano, que enche de amor, que Exato, enche da plenitude de Cristo. Exatamente. Por isso que a leitura hoje que se faz da igreja, daqui para frente, que igreja a gente pode ver daqui para frente? São dois tipos. Ou uma igreja que vai responder à pós-modernidade no caráter da pré-modernidade, querendo se impor à força, aí vai por imposição, e eu acho que vai dar errado porque agora o ser humano já descobriu a razão, e ele pensa, ele sabe se posicionar, ele tem informação, então, se tentar se impor, essa igreja missionalmente vai fracassar. Não tem mais condições culturais de fazer isso. Ou uma igreja que seja dialogal. Ela vai ter que aprender a habitar no meio de um pensamento contrário ao seu. Não é abraçar o pensamento contrário, mas respeitar o pensamento contrário e começar a conversar. E apresentar a salvação dentro de pensamentos paradoxais da própria salvação. Ter um diálogo, né? Como qualquer possibilidade da razão. Se a fé é uma possibilidade da razão, a gente vai discutir isso, a gente vai dialogar, a gente vai inclusive, conversar. Uma das coisas da pós-modernidade é a volta à espiritualidade, inclusive a volta a espiritualidades tradicionais e a volta aos fundamentalismos. É o que nós estamos vendo aí no Estado Islâmico, movimento Boko Haram. Ou o contrário também, né? Ou toda devassidão. Que até na igreja evangélica a gente pode notar muito isso. Tem aquele miscelânea de coisas. Eu vou tentar tudo. É o que a gente chama de sincretismo. O cara, na quarta-feira, vai no centro espírita, na quinta, ele vai na campanha da igreja pentecostal, na sexta no culto de libertação, no sábado ele está na igreja tradicional. Ele vai na Universal para casar. E ele está tentando tudo. O culto do amor. E, de certa forma, a igreja quer dar uma resposta a isso, ela quer apoiar isso, e não deve apoiar isso, porque ela não tem essa vertente. É interessante você estar falando aí, o papo está tão bom aqui, mas a gente vamos pedir para a nossa produção ali, dá mais 5 minutos aí para a gente, porque nós estamos vivendo isso agora, nós dois que somos pastores de uma igreja tradicional, mas batista, mas é renovada. É uma batista renovada, mas que pegou o lado bom dessas mudanças, né? Pegou o louvor, né? A Igreja Batista Getsemane, ela pega o louvor das comunidades, ela pega o movimento de cura interior das comunidades, né? Ela traz um apelo financeiro equilibrado, sem entrar na teologia da prosperidade, mas entrando sim na semeadura, vamos semear para ajudar, tal. A gente pega, e tem vários movimentos assim ocorrendo no Brasil com esse equilíbrio, né? Várias batistas, várias presbiterianas, e não é assim, não está acontecendo numa igreja histórica. Eu vou numa igreja presbiteriana que é como se eu estivesse numa comunidade, mas continua sendo presbiteriana. Mas eu acho que aí a gente tem que ver também o contexto geral da igreja. Né? Se a gente não fatiar essa denominação, ou a nossa ou a outra, a gente vê o contexto geral. E aí eu acho que essa mudança ainda está por vir. Vai chegar um momento na igreja que a gente vai ter que fazer, igreja, pessoas, vamos ter que fazer essa escolha. Se nós vamos ser uma igreja que se impõe, que briga para impor seus valores, que conta com a antipatia daqueles que ainda não ouviram a mensagem da cruz e que não foram alcançados pelo amor de Deus, ou se a gente vai conseguir ser uma igreja que dialoga sem perder nossos princípios. Se a gente aprende a conversar, se a gente consegue ganhar por simpatia a atenção do outro para nos ouvir e levar a ele e mostrar a ele a experiência boa que é a fé em Cristo Jesus. Eu acredito firmemente, eu que participei por 30 anos de uma comunidade, né, de uma neopentecostal, e agora estou numa tradicional, numa igreja histórica, mas que com uma roupagem também de louvor, de cor interior, de células, que é a Getsemane. Eu acho que a igreja ela tá chegando numa linguagem muito parecida às igrejas que ela pode impor sem deixar os princípios, porque tem dois movimentos ocorrendo também. Tem aquela que está avançando demais e esquecendo princípios. Sim, que também é negativo. Que também é negativo,
né? Tem aquela que ficou lá atrás, tem 3 movimentos. Tem aquela que ficou lá atrás e não abriu para nada, né? Estilos igrejas pentecostais tradicionais, movimentos que entram na mídia, tudo, mas continuam ainda com usos e costumes bem forte. E existe aquelas que estão sendo liberais demais, que não se fala, que se fala, citando um exemplo, já não se fala mais que sexo fora do casamento não é pecado. Eu vejo alguns movimentos... Não se fala que é pecado. Que não ensina isso para os seus jovens. Na verdade... Que é um princípio bíblico que é muito claro na Bíblia. Mas eu acho, essa igreja está errada, obviamente, o liberalismo está errado. Mas esse liberalismo, né, não liberalismo teológico, esse liberalismo do nosso tempo, mas ele só é, na verdade, uma reação ao legalismo que foi desenvolvido antes. Então, nenhum nem outro. A gente aprender e voltar às origens que estão antes da própria reforma. É isso que nós queremos chegar no final aqui. Ortodoxia, as doutrinas que foram decididas não só pelo próprio Cristo e pela Bíblia, que a Bíblia nos ensina, mas que os próprios pais da igreja já discutiram, Amém. Que a reforma protestante discutiu e que já estava pronta e a gente quis reinventar a roda. Errou. Exatamente. Nós vamos chegar à conclusão que a pós-modernidade, sabe o que é a pós-modernidade? É a igreja primitiva. Voltar, é uma oportunidade de voltar ao verdadeiro evangelho, e eu acho que a gente deve achar isso, deve ver isso com olhos positivos. Com olhos positivos. Voltar a esse apelo à igreja de Atos dos Apóstolos. Quem não estiver disposto a ser uma igreja relacional, dialogal, está fadado ao fracasso, infelizmente, e vai ter que se rever. Que o homem hoje, na pós-modernidade, ele quer ser escutado, né? Sim. Quantos filhos estão sendo criados, meu amigo? Quantos filhos, terminando aqui, fazendo uma conclusão, quantos filhos estão sendo criados sem o pai, sem a mãe, né? Casamentos destruídos. Eles querem, meninas com 13, 14 anos, já fazem sexo 3, 4 vezes por semana, com rapazes diferentes. Então, as drogas, já não há tanto interesse, talvez, nas drogas, já não há tanto interesse no sexo livre. Eles estão buscando algo e nós temos que ter este algo para eles. Nós temos que ter, eles podem ver os nossos limites, que nós colocamos na área sexual, sexo, por exemplo, é para o casamento, os nossos limites de sexo fora do casamento é adultério, os nossos limites, salvação está em Cristo Jesus, a palavra Jesus liberta, o nome Jesus liberta, quer dizer, voltar a um cristianismo primitivo e amar essas pessoas, não conquistar, nós não devemos conquistar pessoas a toque de caixa, na marra, nós devemos ser autênticos naquilo que nós cremos, pregar um Jesus firme. Você mesmo na Terça Cult, você tem experiência para pregar alunos universitários. Sim. Você prega princípios também. Você não prega só história, sociologia. Não, eu acho que a resposta está na Bíblia. Eu não acho que a resposta está na sociologia. Nem... O problema eu problematizo eu uso de ciências mesmo, sociais e tal, porque é uma leitura do nosso tempo. Né? São a leitura do nosso tempo. Então eu problematizo a partir daí sim. Mas solução é só Jesus, não tem jeito. E o meu conselho é esse. Você como igreja que está em casa, volte a procurar conceitos que você acha que você já sabia, mas vê mesmo se você já sabia. O que é fé, o que é oração, o que é leitura da Bíblia, o que é louvor, o que é adoração. A gente precisa resgatar conceitos básicos para poder, de novo, redescobrir aquilo que já foi redescoberto tantas vezes. E o mundo, o professor Renato, pastor, o mundo quer isso de nós. O mundo está clamando por isso, por nós. Né? A gente está aí fora, a gente está ouvindo. Você que está me ouvindo aqui, pastor, não dá para inventar a roda, não. Está lá na igreja de Atos, lê o livro de Atos, a igreja é aquilo ali. Não tem que inventar. E mesmo assim ainda não era uma igreja perfeita, né? E mesmo assim não era. Né? A gente teve então brigas de Paulo com Marcos, brigas de Paulo com Silas pega de um lado, Barnabé pega do outro, mas ali depois o amor, né? É pregar o amor. O homem pós-moderno, ele não tem quem ama, ele não tem quem escuta ele. Nós precisamos pregar o amor, um relacionamento de amor. Por isso que é importante hoje grupos caseiros, ou pequenos grupos, ou células, como a igreja quiser chamar, porque hoje você chamar uma pessoa para ir na sua casa, tomar um lanche estudando a Bíblia,
Isso o cara vai achar que você é um alienígena. Eu vou na casa de alguém para fazer isso, para tomar um lanche. Aqui em Minas, o mineiro ainda gosta do pão de queijo. Não dá para abraçar né? por WhatsApp, né, pastor? Não dá para abraçar por Facebook, casa, não abraça. Né? O WhatsApp não abraça. É verdade. Então, nós estamos chamando vidas, nós estamos chamando... E hoje nós temos verdadeiras comunidades terapêuticas dentro de presbiterianas, dentro de batistas, olha só, dentro de comunidades, nós temos dentro de quadrangulares, nós temos verdadeiras igrejas terapêuticas. Eu tenho pregado em algumas delas, onde o pastor verdadeiramente ama, onde ele pessoalmente fala diante do povo. Eu não sou um super crente, eu não sou um super pastor, eu preciso da oração de vocês. Talvez as maiores referências hoje de pastorado no Brasil não tem nome, né? No sentido, a gente nem sabe que existe. Tem pastor em comunidades ribeirinhas, fazendo e trabalho pastor. indígena. E grandes pastores também fazendo trabalho no urbano e tal. Mas a gente precisa rever o que é verdadeiro valor nisso tudo. E todos nós somos missionários hoje. Todos nós. Essa é uma quarta onda, então. É. Todos somos missionários. Nós fazemos missões na nossa terra. Então tá, você é um missionário no seu trabalho, você é um missionário aonde você for. Leve o amor de Jesus. Não tenha vergonha de andar com sua Bíblia, não, meu querido. Todo mundo quer saber da Bíblia, viu? Está na moda ler a Bíblia, então você não precisa ficar com vergonha de Bíblia, não. Fale na faculdade. Não tenha medo de dizer que você é cristão, que você é contra certas práticas. Não tenha medo de dizer que você vai casar e você vai casar sem fazer sexo. Você vai fazer sexo somente com a sua esposa. Não tenha medo de expor isso numa faculdade, não. As pessoas vão te achar interessante. Não tenha medo de falar que você crê em Jesus, sim, que você é careta. Eu não sou. Eu creio em Jesus. Eu já era doido, fiquei mais doido ainda. E graças a Deus, vamos continuar doido, maluco por causa de Jesus Cristo. Porque para crer em Jesus, você tem que ser maluco mesmo. Porque tem que crer num cara que morreu 2000 anos atrás por você. E Jesus, ele quebra todos os paradigmas, ele quebra todos os paradoxos na época e está quebrando até hoje. Você vê um diálogo de Jesus com a mulher samaritana, é um diálogo extremamente pós-moderno, é um diálogo para hoje. Abra sua Bíblia, lê João 4 dentro da sua faculdade, que todo mundo vai te seguir, todo mundo vai te chamar e vai querer saber aonde é a sua igreja. Que nós nos voltemos ao ser humano que Jesus foi, reconhecendo como Deus que Ele é. Amém. Amém. Eu quero terminar orando, então, por você, meu amigo. Você, pastor, né? Olha, tá tão gostoso esse papo, porque não se trata hoje mais de igreja histórica, de neopentecostal, de comunidade, de pentecostal histórico, de histórico tradicional. Hoje, nós estamos falando de igrejas locais. Existem igrejas locais, seja em qualquer movimento, que estão buscando esse apelo na palavra, né? Esse apelo, esse exemplo na igreja primitiva. Apocalipse cita uma dessas igrejas, que é a igreja de Filadélfia, né? Então, você tem referências hoje. Procure boas referências. Você, pastor que está nos ouvindo, procure boas referências. Se tem uma igreja batista com uma boa referência, vá com ela. Se tem uma comunidade, procure o que há de bom ali, o que é bíblico ali, e coloque isso dentro da sua igreja, mas sempre dentro dos princípios, do fundamento dos apóstolos. É importante que o Paulo falou em 1 Coríntios, né? Eu edifiquei, né? Eu lancei a semente, Apolo regou, mas tanto eu como Apolo, nós edificamos sobre um fundamento. O fundamento é o fundamento dos apóstolos, é aquilo que Jesus falou. Ninguém pode edificar fora do fundamento bíblico, né? Que é o fundamento que o Cristo colocou. Se você edificar sem o fundamento, a sua casa vai cair no primeiro temporal. Então eu gostaria de orar com você. A Igreja Batista Getsemane, ela está com as portas abertas para você que quer. Nós não somos uma igreja perfeita, nem pretendemos ser. E o dia que ela for, só de nós chegarmos aqui, como diz o próprio pastor Jorge Linhares, ela já não é mais. Mas estamos tentando ser o melhor que pudermos ser. Não é? Se isso te atender, você está convidado a estar conosco na Rua Cassiano Campolina, número 360, no bairro de Dona Clara, aqui próximo ao Jaraguá, na região da Pampulha. Você está convidado a estar conosco, tá bom?
a Igreja Batista Getsemane te convida, está com as portas abertas para que você venha com a sua família e receba uma unção de Deus na sua vida. Eu gostaria de orar por você, você que está nos ouvindo agora, essa aula histórica aqui, missiológica, talvez você não entendeu muita coisa, mas alguma coisa tocou no seu coração. Gostaria de orar, encerrando, para que você possa entender que a missão principal nossa como cristão é apresentar um Jesus vivo, claro, limpo, assim como ele é apresentado por Paulo e na igreja primitiva e com diversos outros irmãos que foram usados na história. Em nome de Jesus, vamos orar comigo agora. Feche os seus olhos aí onde você está e Deus vai honrar e vai tocar o seu coração. Pai, no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, toca nas vidas que estão agora começando a conhecer um cristianismo que nós falamos aqui, um cristianismo pós-moderno, mas cheio da unção, cheio de vivacidade, um Cristo que está dentro da palavra, que está dentro daquilo que a palavra ensina, Senhor, nos evangelhos, nas cartas paulinas e nas cartas dos outros apóstolos, enfim, o Cristo vivo, que tem o poder na sua morte, o poder na ressurreição, que possamos participar desses dois poderes que há em Cristo, Senhor, e estar satisfeitos e contentes com a fé com que abraçamos, que isso que nos faz feliz, viver com contentamento e essa fé no Cristo vivo, naquele que nos transformou. A Ele nós entregamos os nossos corações, aqui e agora. Eu, pastor Zé Renato, nós nos entregamos a Ti, Senhor, aqui, nesse momento, essas palavras que nós falamos, que seja para glorificar, que seja o crescimento em geral da sua igreja, quer seja qualquer denominação. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Zé Renato, suas palavras finais aí para a gente terminar. Agradecer a oportunidade, espero voltar um dia, talvez sobre outros temas, e dizer ao telespectador que a sua igreja não é uma denominação, igreja não é uma instituição, não me importa de que instituição você faz parte, nem de que denominação você faz parte. Eu sei que a igreja é você e é você quem faz a igreja no Brasil. Pense nisso e tome essa responsabilidade para si. No nome de Jesus, imite a Jesus, seja um seguidor de Jesus, fiel, e eu tenho certeza que automaticamente você vai aprender a viver da melhor forma possível. Que Deus te abençoe. Graças a Deus, eu sou o pastor Silvério Pérez. Deus te abençoe.